Fala aí, torcedor do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, trazendo os comentaristas aloprando o Ronaldo Giovanelli. Ronaldo Giovanelli furioso aí com o Yuri Alberto, que foi bater o pênalti de cavadinha e perdeu o pênalti, onde o Corinthians sairia na frente. Isso ainda no primeiro tempo, começo do primeiro tempo, e um gol que fez falta, porque o Corinthians poderia abrir 2-0 no Flamengo, mas fez um e depois acabou levando 2 e sai derrotado aí do confronto. No final do vídeo eu vou trazer a classificação aí, porque o Corinthians está correndo risco, hein? Os times que estão na zona ali já estão se aproximando do Corinthians. Antes, vamos reagir aí àquilo que os comentaristas falaram da partida do Yuri Alberto. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos para o vídeo e logo depois eu trago a classificação do Campeonato Brasileiro. Teve Memphis, cavadinha, teve Yuri Alberto, cavadinha, teve Pato, cavadinha. O próximo vou eu lá bater. Será? Não, você não bate assim não. Vou te falar, esses caras, eles brincam com a realidade. E depois manda a assessoria escrever aí. Põe a cara pra bater, filho. Põe a cara pra bater. Não sei o que eu queria saber, o que você pensou aí. O mundo quer saber o que você pensou aí. No momento que eu vejo o Corinthians amassando. O Corinthians estava amassando o Flamengo. O Corinthians estava jogando igual o Flamengo contra o Flamengo. O Corinthians estava amassando, velho. Amassamos os caras no primeiro tempo. O Dorival montou um esquema tático aí que favoreceu todo mundo. E eu falei, esse cara tá perdendo muito gol. Como sempre, ele perde gol e faz um. Ele perde 5 pra fazer um. E vai no pênalti e me dá uma cavadinha. Você é um cavalo manco, isso que você é, Yuri. Eu queria só ouvir. Põe lá na sua rede social aí, Yuri. Põe aí o que você pensou pra gente tentar entender o que você fez. Mas ele fez o gol, rapaz. Onde? Fez o gol, 1-0 pro Corinthians, foi ele que fez, velho. Eu acabei de falar, ele perde 5, mas faz um. Agora é isso, as pessoas acham que todo mundo que tem um pênalti marcado a favor vai ser convertido, não necessariamente. Se for o Yuri que for bater, e não é só o Yuri, há poucos convertido. dias a gente viu, o Alan Patrick perdeu, fez 2, perdeu 1. O Alan Patrick perdeu 2 num jogo. Meu Deus do céu, aí também, aí é demais. Mas sem cavadinha, filho. Todo mundo esperando você sentar a bota no rosto aí, pô! Mas ó, eu defendo muito o Yuri, eu acho um jogador diferenciado, mas nesse momento só uma coisa, Yuri. Teve Libertadores, o Rossi foi o cara. O Flamengo se classificou na Libertadores na Argentina. Como? Nos pênaltis. Quem é que foi o grande herói? Se o jogador não pode só jogar futebol, ele tem que olhar o que está acontecendo. Eu falo isso pra vocês, como é que a gente vai comentar jogo? Sim. Só olhando na internet os melhores momentos? Tem que ver, tem que ter sequência. E se ele viu o que o Rossi fez na Libertadores, ele não poderia nunca ter dado uma cavadinha, porque o Rossi tá calibrado, tá atento, tá no momento. E o goleiro, Renata, ele analisa, né? Ele vê vídeos também de cobranças de pênalti, né? Quando existe a possibilidade, lógico que durante um jogo assim, raramente o goleiro vê, mas conhece o batedor. E o batedor é exatamente nesse ponto, tem que conhecer o goleiro. O Rossi é um goleiro que espera até o último segundo para poder sair. No entanto, que ele encaixou a bola sentado, ele nem se jogou completamente. Então, assim, uma grande responsabilidade do Yuri. E aí não adianta Dorival, não adianta Corinthians, não adianta torcida, não adianta Ronaldo vir reclamar que o lateral era do Corinthians. Tem que cobrar o Yuri. Então o árbitro não tem nada a ver com isso. Foi uma bola dividida ali que poderia ser para qualquer lado. Aí vem colocar desculpa que era um lance fácil que dava pro árbitro. Não. Vai cobrar o seu jogador. Mas de quem que era a responsabilidade do jogador? De quem que era a posse de bola? Isso é posse mas é muito rápido ali. Agora você quer culpar o árbitro? Quer culpar o bandeirinha que o Corinthians perdeu? Se você tá falando, eu quero ouvir. Eu quero que você me fale de quem que era essa bola que saiu aí. A bola foi dividida, Flamengo. Não dá pra ter clareza na jogada. A bola era do Corinthians, mas aí a esperteza do Plata. Por isso que o jogador... Gente, não dá mais pra desculpar jogador que não tá ligado no jogo. É uma bola dividida. O cara foi esperto, o que ele fez? Ele cobrou muito rápido. A bola era do Corinthians aí. E aí eles não vão voltar por causa de uma cobrança de lateral. Mas a bola era do Corinthians, essa bola sai, o zagueiro tá ali falando, a bola é nossa. Foi cobrar depois E o Bandeira falou a mesma coisa, a bola é nossa. Olha a rapidez, a bola já tava ali, ele pegou a bola, cobrou o lateral. Nem deu tempo do juiz. De ninguém. Gustavo, quem poderia ter feito alguma coisa era o Bandeira. A bola é nossa, ele levanta a mão. Se você pegar o lance de frente, tá os dois dividindo. Eu não consigo ver de quem que é a posse de bola. Eu não consigo analisar de repente. Não, eu não consigo.
saber Então se é olha do de novo. Flamengo, do Mas aí Flamengo também ou do tem que cobrar a Corinthians. defesa, né? Que tava moscando. Ó, se você... Não, é o Renato, Flamengo, é o Flamengo. Se a gente aí. pegar o lance na hora da finalização, tinha 4 jogadores do Corinthians contra 3 do Flamengo. Então não é questão do lateral, é questão que estava mal Nós posicionado estamos aqui do falando Corinthians. aqui, Edu, que o lateral não era do Flamengo. Ronaldo. É só isso que nós estamos falando. Só que aí, ó, faltou ali esperteza, como a Porque Renata tá falou. todo mundo fora, Falta tá todo mundo marcando. correndo. E quem tocou a bola ali por último, viu que foi, ele levanta a mão e falou, peraí, a bola é nossa. Ó E lá a o Gustavo, única ó. pessoa que reclama do lateral é o Dorival. Porque ninguém, ficou todo mundo olhando meio que sem reação. Não. Quem Aí reclamou depois o do Gustavo lateral que levanta foi a mão. primeiro E o foi Bandeira Dorival. tinha tanta convicção que a bola saiu, ele já levantou e apontou pra lá. O cara rapidamente falando, E aí bateu. o Plata, gente, o Plata nem pensou, já cobrou o lateral querendo ganhar. O Flamengo é esse time. O Flamengo, se você der uma oportunidade, ele aproveita. Não, mas vocês estão falando aqui uma outra coisa. Estou falando que o lateral era para o Corinthians. Não, Só a isso. questão é o Eu seguinte, acho que o lateral era pro Corinthians. Eu para vi o algumas Corinthians. imagens, mas eu não acho que isso possa ser desculpa para anular um gol. Não é que ele não é desculpa, porque o lateral é do Corinthians. Então esse Mas gol a é inexistente. arbitragem não viu assim, Ronaldo. Esse gol, Quantas vezes eles por mais que invertem vocês faltas? queiram Pô, teve um ver escanteio diferente. que Não. nem a bola não pegou na Nós Rascaeta. estamos falando uma coisa E aí concreta Era pra aqui. escanteio pro Era escanteio Flamengo. pro Flamengo. Não, E aí não a é bola não concreta, pegou não. na falando uma Rascaeta e coisa já tira de concreta meta. aqui, Não é concreta, não. Se você Esse vê o lance, lance, não foi existe, dividido. não Direto, Ronaldo, não o tem como lateral é garantir do um Corinthians, a escanteio bola pode é virar do um gol. Corinthians. É Eu só isso garanto que eu pra tô você falando. que a possibilidade no escanteio virar gol é maior do que uma cobrança lateral. de Eu só lateral estou na dizendo partida. isso aqui. A bola era do Corinthians. Ponto. Eu não tenho essa certeza. Ponto. E eu também Eu não. não tenho essa certeza que a bola é do Corinthians. É só olhar não lá. dá, irmão. Você não precisa olhar pra Irmão, mim. Não Olha dá. lá. Eu tô olhando. Olha a imagem. Já vi inúmeras vezes. Eu não consigo ver se realmente é do Corinthians. Então é só você olhar. Fique à vontade. Pelo amor Agora, de vamos Deus. falar que foi um jogaço, né? A verdade é essa. O Corinthians realmente entrou com muito mais apetite, com mais vontade. Funcionou os 3 zagueiros. O Corinthians conseguiu recuperar bolas. Cavou não, conquistou esse pênalti. Cavou não, foi outra coisa, né? A cavadinha foi do Yuri. Foi depois. A irresponsabilidade de um profissional. Pênalti, acho que alguém discute esse pênalti, para mim, claríssimo. O Wilton Pereira Sampaio, que às vezes, muitas vezes é inseguro, marcou ali na hora, já deu a penalidade. E aí o Yuri desperdiça. E o Flamengo não cresceu tanto, pelo contrário. Tanto é que o Corinthians, com o próprio Yuri, criou várias oportunidades depois disso no primeiro tempo, só que na segunda etapa, na hora do cansaço, na hora de mudar as coisas, o Flamengo é diferente, tem um elenco superior. E aí dominou o jogo na segunda E o etapa, Felipe tira mesmo o zagueiro. sofrendo 1-0. O Felipe tirou o zagueiro, colocou um cara mais no meio de campo, aí o Flamengo... Que eu falo meio de campo, irmão. É, o meio de Aí campo. ele ganhou o meio de campo. Depois que o Flamengo toma o gol, aí sim, aí que o Felipe faz mudança, aí o Flamengo começa a jogar. Aí não tinha. Aí eu não sei se o Corinthians também, opa, fizemos 1-0, vamos recuar aqui. Não, porque foi, se o foi aí que eu Corinthians. fiquei com dó do Dorival. Se o Corinthians faz a marcação como fez no primeiro tempo, marcando em cima, não dando espaço pro O problema Flamengo. é que Mas não tinha aguentar mais gás. 90 minutos difícil. nesse Não ritmo, tinha ninguém mais eu aguenta. sei, mas. O gás Bom, acabou. A gente vai falar mais detalhes ainda, analisar o Flamengo, analisar o Corinthians, porque quem foi o grande cara do Flamengo na classificação da Libertadores? O Rossi. Aí o Yuri vai bater um pênalti diante do Rossi, que tá com a confiança lá em cima, que vem de uma sequência muito boa de defesas e tudo mais. E aí faz esse tipo de coisa. Vai surpreender um cara que tá preparado para pegar pênaltis? Não vai. Então, eu não sei como é que... Vocês aqui que já jogaram futebol, Obrigado. Edu, não é? Joguei também. Ronaldão, Edu, Ronaldão. Jogador Porque na hora da decisão de você pensar como eu vou bater um pênalti... Nós vimos há poucos dias, vocês me achincalharam que o Alan Patrick perdeu um terceiro pênalti, Imagina, a gente depois de não ter faz feito 2. Não, mas é isso, o cara tem que tomar uma decisão de como bater o pênalti. Como é que o cara, Edu, pensa numa cavadinha? Por que a cavadinha? Renata, por que cavadinha? Porque se ele erra batendo firme, né, no canto ou chutando para fora, é uma coisa. Agora, você cavar, e aí chama uma responsabilidade para si desnecessária. E aí essa pressão vai vir com certeza, ainda mais porque perdeu o jogo. Então, acho que ele sabe do peso, ele sabe da responsabilidade, só que agora ele vai ter que conviver com isso. Então, para mim, desnecessariamente trazer essa responsabilidade para si, né, Chico? Sabe que, eu não me lembro se foi depois da cavadinha do Memphis contra o Mirassol, mas o Yuri fez uma postagem, vocês vão lembrar, dizendo pra gente não se preocupar apenas com o nosso ego. Ele fez uma postagem nesse Verdade. sentido. E muita gente imaginou que fosse direcionado ao Memphis. Porque a cavadinha, ele é um recurso que eu acho plástico, maravilhoso. Zidane já deu em final de Copa do Mundo. Mas você tem que saber dar uma cavadinha. Você tem que ser Treinar também, né, Chico? muito competente, você tem que ter treinamento, não é uma coisa tão simples. E segundo, o benefício disso, ele é só individual. Ah, ok, o Corinthians teria feito um gol,
mas o Flamengo poderia ter virado e, sei lá, qual é o benefício ali quando tá 0-0 de você fazer um gol e você chutar forte no canto? Seria o mesmo gol aconteceria. Então, quando você dá a cavadinha, a sensação que me passa é o seguinte: eu quero humilhar o goleiro, eu quero sair como herói e eu quero que os louros sejam só meus. E isso me incomoda. Até porque o Yuri não é assim. A gente sabe que ele não é, normalmente. Eu não sei o que aconteceu, eu tô tentando entender a cabeça do Yuri, porque o Yuri é um cara que briga, luta, disputa. Normalmente quando ele perde gol, você tem aquela sensação, cara, ele fez tentando acertar. Ele tentou tirar um pouquinho mais do goleiro, a bola bateu na trave. Não foi displicência, não foi a ausência de atenção, de foco, nunca é. Nesse caso aí, parece que desembarcou outro jogador ali e o Yuri Alberto fez essa barbeiragem. É inexplicável, tô tentando entender até agora. Chico, eu costumo falar muito isso. Pênalti é execução, não é desafio. O atacante não tem que desafiar o goleiro, ele tem que fazer a execução do gol. Então, toda vez que você vai desafiar o goleiro, passa a perna em cima da bola, dá passinho, dá pseudo-paradinha, incomoda também. você está desafiando o goleiro. Vai lá e mete um canudo, bate um tiro de meta e acabou. Essa é a missão do pênalti, execução. Não é gracinha. Olha o que o Flamengo fez, né, na disputa de pênalti. Mas recentemente. Eu não vou ser hipócrita aqui, eu gosto da cavadinha. Na minha opinião, é Você lembra de Ria Francisco do Flamengo? Exatamente, Ria Francisco. E a personalidade de bater 2 vezes um pênalti no mesmo jogo com 2 cavadinhas, isso é raro. Yuri, aprende. Mas não, tem que aprender, Ria Francisco monstro. Só que é exatamente assim, no meu ponto de vista, tem que analisar o contexto dessa cavadinha. Porque você está jogando contra um Flamengo, um time que você não pode errar. A gente sabe aqui, não pode errar contra o Flamengo. 0-0, estádio lotado, seu time já está ali numa situação que não está garantido no Campeonato Brasileiro. Pelo contrário. O Corinthians está mal no Brasileiro. Aí você vai, voltando de lesão, dá uma cavadinha. E pior do que a cavadinha, na minha opinião, Rê, é o Yuri tomar um amarelo depois indo comemorar com a torcida, sabendo que já tinha 2. Então ontem, a impressão que eu tenho é um cara que eu sou fã do Yuri Alberto. É um cara que, na minha opinião, é um grande atacante, mas ele estava totalmente fora da realidade ontem. Ele estava assim no nível... Estava desconectado. Desconectado, porque, na minha opinião, ele não é aquele Yuri Alberto que estamos acostumados, artilheiro do Brasil, que joga muita bola. Ontem era uma noite que ele parecia que não estava ali. Foi teu amigo. Mas tá voltando de lesão. Ele foi teu amigo. Tava meio... Mas, cara, assim... não jogar contra o Inter? Aqui, assim, não, né? Pô, o cara Até tava... porque ele Gente, nunca pelo amor de Deus. Pra não jogar pelo contra o amor Inter, de... ele fez 3 contra o Inter no primeiro jogo. Falar um negócio... É isso. Falar um Por que negócio... ele ia perder essa chance? Falar um negócio desse é um absurdo. Que o cara forçou a tomar o cartão amarelo. Não dá pra aceitar isso, Não, mas quando ele foi lá... o Gente, cara... é que ele entendeu o tamanho da besteira que ele fez. Não, mas e aí ele quis se redimir com o torcedor. Não é, ele chorou, e ele né? tava de jejum sem fazer gols. Pô, o cara... E golaço dele, hein? Golaço. O Guinegão meteu a bola pra ele. Golaço do Yuri. Golaço. Entendeu? E a assessoria mandou essa declaração aqui do Yuri. Ele não se manifestou em vídeo, Rona, mas mandou essa nota. Peço desculpas pela cobrança de pênalti, foi um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber com razão. Ulisses. É isso aí. Não, é isso aí. Eu acho assim, o Yuri é um cara, Renata, fundamental para o time do Corinthians. Eu não vou aqui destruir o Yuri. Não vou. Ele foi responsável na cobrança de pênalti, sim, e ele entendeu isso. Agora, Yuri, você só tem um jeito de responder, não é com frases, isso aí não adianta nada, é no campo de jogo. E isso ele tem condição de fazer. O Yuri é um atacante confiável. Ele perdeu ontem, ele tá voltando de uma cirurgia. Você tem que pensar, o cara é um ser humano. Ele tá voltando. Você acha que ele chutou em cima do Rossi a bola porque ele quis? E a previsão de volta inicial era 90. Então, ele já antecipou. Quer dizer, o cara do sacrifício, ele tem um amor pelo Corinthians então gigante. Bate direito o pênalti, ué. Tá certo, ele errou. Agora, você é um oportunista, vai querer destruir o cara. Eu não. Você sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai entrar em outros jogos, fazer um monte de gol e você vai aplaudir ele aqui. Agora eu quero é a ver única se numa resposta outra que você pode dar. oportunidade ele vai bater pênalti. Nunca mais, acho. Eu só acho que ele deveria dar entrevista depois do jogo. Só isso. Eu não tô crucificando o pênalti e tal, da maneira como ele bateu. Eu só acho assim, eu errei, a responsabilidade é minha e na próxima vez eu não vou bater cavadinha. Só isso. Agora o resto acontece no futebol. Porque o jogo era pra terminar o primeiro tempo. Aí, Chico, aí acaba também até essa coisa da especulação. O jogo era pra terminar o primeiro tempo 3-0 pro Corinthians. Se alguém tiver a discordar de mim, fica à vontade aqui. Era 3-0 pro Corinthians. E o Yuri perdeu um pênalti. 4 chances, pelo menos. 4 chances de gols boas, né? Tanto é que eu acho que a mais difícil foi o próprio gol que ele fez. Muito mais difícil. Se converter. Mas parabéns, é isso aí, muito difícil. Porque ele foi perdendo o ângulo de batida. E o Léo ele Ortiz bateu na diagonal. Ficou de passagem, né? Que é um ótimo zagueiro. Exato. Agora, o Everton também vai analisar. Pra você, o que passou na cabeça do Yuri, hein, Everton? Pra que ele tivesse essa reação e batesse com a cavadinha, não chutasse forte, não chutasse no meio, aquele pênalti de segurança.
Renata, eu também acho que não é para sacrificar, mas merece uma reflexão e muito grande. Porque eu não me lembro, não estou dizendo que não tenha acontecido, eu não me lembro de algum time na temporada, e olha que eu vi vários jogos do Flamengo, que tenha feito com o Flamengo o que o Corinthians fez no primeiro tempo. Então, contra um Flamengo que tem a qualidade individual, que é ajustado, muito bem treinado pelo Felipe Luiz, pelo tamanho que é esse elenco do Flamengo, não dá para você fazer esse tipo de aposta que o Yuri Alberto fez aí. Não dá. Pega a bola. Aquela congelada. Congelou, tipo o Yuri congelou na hora que olhou pro Rossi e não sabia o que fazer. Ou igual o Hulk quando tomou o cartão vermelho no banco. Aí ficou a mesma coisinha dele, né? Que O absurdo. Sacha tomou cartão amarelo no banco também ontem. Uma rodada meio doida, não é? Chico. Agora, Ronaldão, é você Seu que vai cachorro. falar. Eu sei que você tá muito indignado, Não, eu você tô tá gostando, furioso eu tô com o Yuri. E, de fato, quando você tem uma pequena chance de ser superior ao Flamengo, em qualquer contexto, tem que aproveitar. É isso aí. Agora, eu tô gostando de ver meus amiguinhos, todo mundo falando, nossa, é normal, é perfeito. Não, é porque, nossa, isso acontece com as melhores famílias. Não, Deixa eu falar uma coisa pra você. Nós estamos falando só dele, criticando. agora vamos falar do grupo. Vamos. Ele arrebentou o grupo do Corinthians ontem. Ele arrebentou o time do Corinthians ontem. E se você for analisar, não foi só dentro do campo que ele fez ontem, foi fora também. O Corinthians passa numa fase horrível. E o cara tem que colocar a mão na consciência, chegar lá e fazer o trabalho dele. Porque é dali que ele recebe. É dali que ele tem que tirar o dele também. Não é chegar. Porque pra mim o que ele fez foi uma molecagem dentro de campo. Com uma equipe que tá passando por transfer ban, tá passando por tudo. Ah, não é problema dele, Ronaldo. Não é. É problema do Corinthians. Então ele tem que chegar lá e executar. Foi o que o doutor falou aqui. Chegar lá e executar e acabou. Porque Ou ontem... se não tá bom pra bater, deixa o Se Maicon, ele não tá deixa bom, ele outro não bater. joga. Hoje tem essa frescura, tô com dor no dedinho e não jogo. Então não joga, não vá pro campo. Foram 40 mil pessoas ontem lá ver o jogo e torcer. Mesmo sabendo que o Flamengo é aquele time forte, que todo mundo sabe, foi lá. Opa, é Corinthians, irmão. Então ele tem que colocar na cabeça dele, ele, Mendes, de não dar cavadinha mais. Eles não sabem fazer isso. Tem que ir lá e executar. É simples. Agora também tem que falar, tô na linha do Edu, tem que falar, opa, fui eu, ó. A besteira foi minha e tal, porque sobrecarregou quem? Quem que tava dando a cara pra bater ali e que fez o time treinar bem no primeiro tempo? Foi o Dorival. Os caras foram pra cima do Dorival falando besteira. Como tem gente que fala besteira, hein? Meu pai. E ele foi lá e executou. Falou, ó, você viu o primeiro tempo? Primeiro tempo o Corinthians amassou o Flamengo. Foi isso. E o Yuri arrebentou com o Corinthians ontem. É isso. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida do Corinthians, a cavadinha perdida do Yuri Alberto. Deixa eu colocar aqui na classificação. E você vê a classificação, o Corinthians tem 29 pontos. Só que ali o Juventude, que é o primeiro, tem 22. Então, do Corinthians para baixo, está todo mundo ali preocupado com a zona da degola. Tem Corinthians, tem Ceará, tem Atlético Mineiro, Internacional, Santos. Todos esses aí correndo risco. E ali na zona o Juventude, o Vitória, o Fortaleza e o Sport. A situação está ainda pior para esses times aí. Na próxima rodada, o Corinthians vai pegar o Internacional fora de casa, então um jogo difícil. Tá complicado aí a situação do Corinthians. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.